Olá, eu sou a Luciana de Nápoles, a Lute do Cookie Lute, e a pedidos eu vim aqui no By Mônaco para trazer um bolo de festa para vocês de brigadeiro de paçoca com pralinê de amendoim. Esse bolo tem 3 etapas: a massa, o recheio e o pralinê. Vamos aos ingredientes? E para a massa, a gente vai precisar de 200 gramas de manteiga em temperatura ambiente, 2 xícaras de açúcar, 1 colher de sopa de baunilha, 4 xícaras de farinha de trigo, 1,5 xícara de leite, 4 ovos e uma pitada de sal. E para o recheio, a gente vai usar 2 latas de leite condensado, 1 lata de creme de leite sem o soro, 6 paçocas de rolha, 2 folhas de gelatina e 5 colheres de sopa de água para hidratar a gelatina. E para o pralinê, a gente vai usar 3 xícaras de amendoim torrado e picado e 2,5 xícaras de açúcar. Vamos começar a massa? A gente vai colocar a manteiga. E a gente vai bater ela até ela clarear um pouco. A gente para de bater um pouquinho e acrescenta o açúcar. E agora deixa batendo por mais uns 5 minutinhos, até ver que ela quase dobrou de tamanho e ficou bem clarinha. E a gente vai colocar os ovos um a um. A gente para um pouquinho, junta a massa de novo. E agora a gente bate por uns 5 minutos até ele dobrar o volume e ficar bem espumoso. Agora a gente acrescenta a baunilha e continua batendo. Agora a gente diminui a batedeira e vai intercalando a farinha e o leite. A gente vai colocando um pouco de farinha. A gente vai percebendo que a massa vai ficando um pouco mais pesada. E aí a gente vai acrescentando o leite aos poucos. Uma pitadinha de sal. E agora a gente aumenta um pouquinho a velocidade da batedeira só para juntar melhor a farinha. A gente já pode desligar e acrescentar. Eu prefiro acrescentar o fermento manualmente, sem a batedeira, ou com o globo da batedeira ou com a colher, tanto faz. E acrescento o fermento. Agora a gente divide a massa nas 2 assadeiras. Divide bem. Mais ou menos 2 dedos da forma a gente deixa sem a massa, que é o suficiente para o bolo crescer e não transbordar. E agora a gente vai para a segunda etapa do nosso bolo, que é o recheio. Vamos lá, são 2 latas de leite condensado. E o nosso recheio nada mais é do que um brigadeiro de paçoca. E agora a gente vai esfarelar as nossas paçocas no leite condensado. Esse aqui é o ponto do brigadeiro de paçoca. Vocês podem reparar que ele é um pouquinho abaixo do ponto de enrolar. Ele tá um pouquinho mais mole, mas quando a gente junta ele assim, ó, ele fica um em cima do outro, ele faz um montinho. Esse é o ponto. Agora a gente reserva o brigadeiro, deixa ele esfriando um pouquinho. Enquanto o nosso brigadeiro de paçoca tá esfriando, a gente vai trabalhar com a gelatina. A gente pica ela num recipiente.
e hidrata com 5 colheres de sopa de água. A gente deixa uns minutinhos ela hidratando. Quando ela já está bem hidratada, a gente coloca ela 15 segundos no micro-ondas. Não pode passar de 15 segundos, porque senão ela perde o poder de gelatina dela, fica muito mole e aí ela não vai ter funcionalidade no nosso bolo. Depois de 15 segundos, a gente tem uma gelatina totalmente diluída e pronta para o uso. A gente volta com o nosso recheio, o nosso brigadeiro de paçoca, que vai virar o nosso recheio do bolo. A gente acrescenta a gelatina e o creme de leite por último, que é o que vai trazer para o nosso recheio aquela textura mais aveludada no brigadeiro. E agora a gente vai finalizar a terceira etapa do nosso bolo, que é o pralinê. A gente vai colocar o amendoim torrado e picado, o açúcar. A gente mistura isso muito bem. E a gente deixa até o açúcar começar a derreter e grudar no amendoim. E agora, para finalizar, a gente vai montar o nosso bolo. É importante a gente ter ou um aro ou uma assadeira maior, porque a gente vai comportar todos os pedaços e o recheio do bolo, as fatias e o recheio, de forma que fique uniforme, não balance muito, para que a gente consiga, depois que o bolo estiver frio, já estiver gelado, ele tenha um equilíbrio e não desmonte. A gente vai cortar o bolo ao meio. Então, começando a nossa montagem. Primeira massa do bolo. A gente dividiu o bolo na metade, então 2 massas a gente ficou com 4 partes de bolo. E o nosso recheio, a gente tenta mais ou menos na panela dividir ele em 3 partes, para ele ficar certo no bolo, para não ficar uma camada com muito recheio, outra camada com pouco recheio. Bolo montado, a gente vai passar um papel filme e vai deixar ele na geladeira por pelo menos 3, 4 horas. Nosso bolo tá pronto, tá desenformado, e agora a gente vai passar o pralinê em volta dele. É muito fácil, você pode usar as mãos, ou uma colher, ou uma espátula. E a gente vai passando de baixo para cima. E esse foi o nosso bolo de brigadeiro de paçoca com pralinê de amendoim. Espero que vocês tenham gostado e fiquem ligados aqui no portal que a gente tem mais novidade para vocês. Tchau!